45 anos atrás, o Dr. Charles Stanley teve a visão de levar o Evangelho de Jesus Cristo além dos muros de sua igreja local. Desde então, o Ministério em Contato floresceu usando tecnologias digitais líderes em todo o mundo. Da internet às mídias sociais e streaming, continuamos a compartilhar o Evangelho da forma mais rápida, irresistível e clara possível. Um clique, veja e curta de cada vez. Ministério em Contato, celebrando 45 anos da fidelidade de Deus. Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, esperando no tempo de Deus. Deus ama você, deseja atender suas necessidades, promete responder suas orações. Mas isso não significa que Ele vai te dar tudo o que você quiser, quando você quiser. Veja, se Ele te desse tudo o que você quisesse, quando você quisesse, depois de um tempo, Deus se tornaria o segundo lugar em sua vida e o que você conseguisse se tornaria o mais importante. Ele não faz essas coisas pela simples razão de que, às vezes, aquilo que pedimos não é da sua vontade. O que não é bom para nós, Ele não nos dará. Você pode dar um jeito e conseguir algumas coisas fora da vontade de Deus? Pode, mas há consequências. Às vezes, não é que Ele não queira que você tenha aquilo que você pede, mas a questão é que não é a hora certa. Deus sabe quando você e eu estamos prontos para uma bênção específica. Que desejamos de todo o coração pode estar no centro da vontade dele para nossas vidas, mas é a hora certa. Tempo é muito, muito importante para Deus. Ele não é faça isso, faça aquilo. Deus tem seu próprio horário. E pense nisso. Ele conhece sua vida do início ao fim. Então ele sabe exatamente onde você está agora. Ele sabe exatamente onde você está, comparando com onde você estará, porque ele conhece tanto o começo quanto o fim. Portanto, ele sabe que lhe dá certas coisas que há horas que você e eu não estamos qualificados ou prontos. Não seria um ato de amor da parte dele. E você vê a nossa falta de vontade de esperar no tempo dele, que nos põe em apuros, traz muita confusão e perdas das melhores bênçãos de Deus na nossa vida. Há um versículo poderoso nas Escrituras, em Isaías 64, se você abrir ali. Poderoso versículo das Escrituras que tem a ver com o que queremos falar. E é, esperando no tempo de Deus. É muito, muito importante esse princípio na palavra de Deus. O capítulo 64 de Isaías. Espero que você abra lá e que você sublinhe, pinte. Você pode marcar a sua Bíblia, mas alguém diz: "Mas eu devo marcar a minha Bíblia?" Com certeza. Marque-a muito bem, na verdade, uma Bíblia toda marcada. Provavelmente é uma boa indicação de que a vida de alguém não está toda bagunçada. Então, eu marcaria. Olhe esse versículo, se me permite. O 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu ou percebeu com os ouvidos, nem com olhos se viu Deus além de ti, que age em favor daquele que nele espera. Veja isso. Deus age em favor daquele que nele espera. Agora, o que a Bíblia quer dizer com Deus agindo em nosso favor? Eis o que significa que Deus é um Deus pessoal. Ele conhece cada um de nós e tudo sobre nós porque Ele é onisciente. Agir em nosso favor significa que Ele está disposto a se envolver em todos os aspectos da nossa vida. E se Ele está agindo em meu favor, Ele vai trazer essas coisas que são boas para mim. Ele vai agir de tal forma a cumprir sua vontade e propósito, e muitas pessoas vão viver suas vidas e morrer ignorando essa verdade. A Bíblia diz que Deus predestinou. Ele predeterminou antes de te salvar, antes mesmo de você nascer, que quando você foi salvo, Ele começou a trabalhar em sua vida para moldá-lo à semelhança de seu Filho. Ele diz que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. E, portanto, o que quer que Ele faça na nossa vida, Ele fará em nosso benefício, agindo em nosso favor, eliminando, removendo aquilo que é um obstáculo, acrescentando aquilo que vai nos abençoar. Então Ele está agindo em nosso favor.
Quando você age em favor dos seus filhos, age para o bem deles. Quando Deus age em nosso favor, ele age para o nosso bem. Ele não está tirando coisas, para ser aquele tipo feio de pai. Não, ele dá e tira de acordo com a perfeita vontade dele e plano para as nossas vidas. E se ele está agindo em meu favor, significa que o que quer que eu enfrente na vida, ele estará lá para me dar direção e orientação sobre isso. Ele sempre estará trabalhando com o meu melhor interesse no coração. Então, se estou disposto a esperar nele, estou disposto a receber o melhor de Deus para minha vida. Agora, quando somos confrontados com essas situações, e sempre temos três opções, que é: eu peço algo a Deus e se eu não conseguir quando eu quero, eu posso manipulá-lo. E há muitas pessoas que são muito espertas, o suficiente para contornar isso, contornar aquilo, pular isso e pular aquilo, e para trabalhar todo tipo de acordo para conseguir o que eles querem. Ouça, você pode ter o que você quer fora da vontade de Deus, mas lembre-se disso. Quando você obtém o que quer fora da vontade de Deus, você terá as consequências dessa desobediência. Há consequências para a desobediência, não importa quem você é, no que acredita, não pode mudar isso. Isso é o que é tão importante. Deus está disposto a agir em seu favor, mas quando você age em desobediência a Deus, há consequências. E o que ele está fazendo? Ele não só quer te dar o melhor dele, mas ele não quer que você sofra as consequências quando for absolutamente desnecessário. Mas sou confrontado com três escolhas quando ele me mostra o que fazer. Posso manipular as circunstâncias e seguir em frente e conseguir o que eu quero. Se, em outras palavras, hoje, não é da vontade de Deus que muitas pessoas tenham muitas coisas que eles compram, não é da vontade de Deus, mas quer saber? Retire seu cartão de crédito. Deus, mas como assim? Bem, você pode ter um cartão de crédito para isso, aquilo, você pode comprar um carro caro, em outras palavras, você pode simplesmente continuar com seu cartão de crédito. Mas o que acontece? Ao dia do pagamento. E o que eu quero que você veja é isso. Deus não, ouça, ele não quer sua vida espiritual com dívida. Ele quer você livre. Ele quer prover o que você precisa. Ele quer te fornecer o que você precisa emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, conforme sua vontade e propósito. Mas se você ignorá-lo e seguir em frente e apenas conseguir o que quiser quando quiser, deixa eu te dizer uma coisa: há consequências, inevitáveis consequências. Uma segunda coisa que você pode fazer quando você se depara com tal situação, você pode dizer: bem, ele não respondeu minhas orações, então me esqueça. Eu desisto e vou embora. Vamos voltar a esse negócio de trabalho por um momento. Então você orou por um trabalho em particular e orou e não saiu do jeito que você pensou, você simplesmente para de orar, sabe o quê? Orei, Deus não respondeu, esqueça. Você pode se afastar de uma oportunidade porque ela não vem quando você quer. Ouça, quando descobri na vida alguma das melhores coisas da vida, eu tenho que esperar mais tempo. Então você tem que decidir. Qual valor eu devo colocar nisso? E se eu for o tipo de pessoa que tem que ser agora, tem que ser no meu jeito, então passarei a vida perdendo o melhor de Deus. Você não quer cair nessa categoria. E uma terceira resposta, que é uma possibilidade, é: posso esperar e ver Deus trabalhar em meu favor. Você deveria escrever isso. Espere e veja Deus trabalhar. Observe o que ele faz. Observe como ele muda situações e circunstâncias. E todos já tivemos em situações que dizemos: Deus, mas o que você vai fazer? Dê a ele um pouco de tempo. Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Ouça, ele não está. Ele não está coçando a cabeça tentando descobrir algo que você fez e tentando tirar você disso. Não, Deus sabe exatamente como você chegou lá, por que chegou lá. Ele sabe como mudar cada circunstância da sua vida, mas tem que estar disposto a deixá-lo fazer do jeito dele. Não manipular as circunstâncias para conseguir do jeito que eu quero. Então pergunte a si mesmo: onde quer que esteja, o que quer que esteja acontecendo, você meio que manipulou seu caminho para essa situação? Você não tem nenhuma garantia se fez isso. Ou você pediu a Deus para lhe dar essa posição e lhe dar esse privilégio? O que quer que ele tenha te dado na vida, e você o agradece pelo que ele fez. Então vai se sentir mais seguro sobre isso agora. Existem requisitos para esperar em Deus, mas nós não gostamos disso, queremos isso agora. É a geração instantânea. Se pensar sobre isso, eu acho que às vezes, se as coisas ficarem mais rápidas, não posso lidar com isso. Ou seja, se tudo é exatamente assim, bem exatamente assim, não há tempo para fazer mais nada, mas só mova, 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 mova. Não é assim que se vive uma vida consagrada. Então, o que é preciso, primeiramente,
Confiar nele. Se eu não confiar nele, não vou obedecê-lo. E cantamos aquela canção, Confie e Obedeça. Não tem como ser feliz em Jesus a não ser confiar e obedecer. Temos cantado por anos e poucas pessoas creem nisso. Bem, se eu quero o melhor de Deus e quero que Ele haja em meu favor, tenho que confiar nele. Ele não diz que eu sempre vou entender. Ele não diz que eu sempre vou gostar. Ele não diz, bem, sim, você prefere desse jeito? Não. Se estou disposto que Ele me abençoe com o melhor dele, tenho que confiar nele a fazer do jeito dele. Tenho que confiar nele quando ele dizer não, e confiar nele quando ele disser sim, e confiar nele porque ele me conhece e me ama completamente e perfeitamente, como ele te ama perfeitamente, incondicionalmente, que ele somente fará o que é certo. Você diz, você não sabe o que eu passei, você sabe o que eu passei. Posso dizer a vocês, meus amigos, exatamente o que estamos dizendo, porque eu sei exatamente como Deus opera, no fundo do poço ou no topo. E sabe o que eu descobri? Ele é o mesmo Deus maravilhoso. Não importa onde você esteja ou o que acontece na sua vida. Então, é preciso fé e isso é outra coisa que é preciso. Humildade. Porque, veja bem, se eu não confio nele, o que estou dizendo? Eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim. Ouça, o que eu e você sabemos é como um grão de areia. Se você juntasse toda a areia de todas as praias do mundo, não dá nem sequer para começar a comparar. Arrogantemente. Tenho que fazer do meu jeito? Não, isso é assunto de. Esqueça esse negócio de Deus, eu vou tê-lo. Bem, você pode tê-lo. Você pode manipulá-lo e conseguir. Mas pagará uma consequência terrível, fato. Alguns que estão ouvindo, e talvez alguns de vocês aqui sentados dizendo sim, está correto porque estou numa dessas consequências bem agora. Porque você desobedeceu e não permitiu que ele fizesse do jeito dele. Tenho que confiar nele, ter um espírito humilde, ele sabe melhor do que eu. Então, tenho que ser paciente. Você pede a Deus para fazer algo em sua vida? Bem, sabe, ele não é um menino de recado. Sim, Senhor, já estaria aí. Não é isso que ele é. E paciência significa esperarei por mais instruções. Deus, qual o seu tempo? E assim, às vezes, temos que esperar muito tempo. Mas ele volta e você tem que fazer essa pergunta. É o que eu estou? Veja isso, eu simplesmente amo isso. Será que o que eu estou esperando vale a pena? E ninguém pode dizer isso senão você. E quando você dá um alto valor no que está esperando, pode esperar e esperar e esperar sabendo que seu pai, que te ama incondicionalmente, proverá no tempo devido dele, no tempo certo dele, exatamente o que ele tem em mente para você. Seja paciente. Se eu não for, terei problemas. Então, é claro, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para esperar em Deus. Ouça, coragem de que maneira? Você tem que ter coragem para resistir a três coisas. Para se antecipar à agenda de Deus. E ouvir outras pessoas. E ter medo. Você não precisa ter medo. Ouça, quando você está andando na vontade de Deus para a sua vida, você não precisa ter medo de nada. Porque o soberano Deus desse universo é seu protetor. E quem te faz mal tem que lidar com Deus. E Deus sabe como proteger seus filhos, e Ele sabe como defendê-los, seja o que for que eles estejam passando na vida. Agora, quais são as consequências que enfrentamos quando falhamos em não esperar pelo tempo de Deus? Então, eu vou tornar isso bem simples, mas é muito importante. Em outras palavras, tem uma escolha. E posso esperar pelo tempo dele, ou posso fazer do meu jeito. Então vejamos quais são as consequências de fazer do nosso jeito. Saímos da vontade de Deus. É muito importante fazer o que Deus diz. Quando Ele diz, faça. Então Ele diz, veja, Ele age em favor daqueles que esperam por Ele. Peço que me dê direção, Ele me dá direção. Ele vai agir em meu favor. Ele vai me levar onde Ele quer que eu esteja, se eu crer nele. Mas se eu tenho a ideia de que eu vou ouvir e fazer os ajustes de acordo com minha vontade, isso é uma rebelião contra Deus. E ouça, é tão simples. Obedeça a Deus, deixe todas as consequências com Ele. Obedeça a Deus, é abençoado. Desobedeça a Deus, está se rebelando contra Ele. Está desobedecendo
Então esperamos que Deus nos abençoe e há tantas pessoas que não param de pensar. Isso é o que você ensina os seus filhos. Você obedece seu pai, você obedece sua mãe. Se você não obedece seu pai e sua mãe, vai ter consequências. Ponto final. Eles te desobedecem, e daí? Você bate neles ou o que quer que faça? E os disciplina de alguma forma, você não vai deixá-los fazer isso ou ter aquilo. Então Deus vem e diz a você: eis o que eu quero que você faça. Você diz: não vou fazer isso. E ele disciplina você. Que tipo de Deus é esse? O mesmo tipo de Deus, ouça. Nós dizemos que acreditamos nessas verdades, mas olha como agimos. Então, o que acontece é, saímos da vontade de Deus e pagamos o preço. Então, é claro, isso atrasará a sua bênção. Atrasamos seus planos porque queremos consertar do nosso jeito. Queremos fazer do nosso jeito. Há muitos que estão passando por necessidades por causa das decisões que tomaram. Eles querem o que Deus promete, mas querem fazer do jeito deles. Não faça do seu jeito. Tempo dele. Número 3. Trazemos sobre nós dor e sofrimento. E eu penso que nós poderíamos dar um exemplo bíblico para tudo isso, mas o tempo não permitiria, então. Olhe Abraão, por exemplo. Deus falou com ele que ele teria um filho. Isso soa muito bem, mas parecia impossível. E assim, em vez de esperar em Deus, ele ouve a sua esposa e então Agar entra em cena. E o que acontece? Atrapalha tudo, porque eles não queriam esperar. Então, quando pensamos em trazer dor sobre nós mesmos, ah, Abraão teve que se arrepender do que ele fez e arruinou seu casamento. Você não pode dar um passo à frente de Deus, embora nós podemos justificá-lo, parece razoável e parece ser a coisa certa a fazer, mas a questão é a vontade de Deus? E para mim isso é tão simples. Já para algumas pessoas é tão complexo, não sei porquê. Eu vou te dizendo que se resume, estou disposto a confiar nele ou não, acreditar nele ou não. Não pode vencer o plano dele. E eu diria que é pura tolice pensar que você pode resolver isso sozinho e ignorar o melhor de Deus. Então a confusão e todo o resto que vem junto, e você pensa, bem, Deus, porque isso está acontecendo comigo. Eu me pergunto quantas pessoas estão dizendo isso. Olham para suas finanças, porque estou com tanta dívida. Bem, Deus não precisa de um parágrafo para responder isso. Você gastou demais. É simples assim. E há muitas outras coisas que ele poderia dizer. Você se meteu em apuros por essa, aquela ou outra razão. Porque o desobedecemos. Se você confiar nele, mas fazer do seu jeito, então atrasamos o melhor plano de Deus para nós. Então trazemos sobre nós dor e sofrimento e causamos mágoa e sofrimento nas pessoas. Ouça, você não é uma ilha. Todos temos relacionamento. Se é casado, tem relacionamento, filho tem relacionamento, pais, amigos, assim por diante, todos têm relacionamentos. Quando você sai da vontade de Deus e faz do seu jeito, afeta outras pessoas. Agora, por mais ímpios que eles possam ser, e você se diz um cristão, eles veem o que você faz e o que acontece com você e eles dizem: eu não quero ser um cristão, é isso que acontece. Bem, eles não param para pensar que você desobedeceu a Deus e ele está te disciplinando. Ouça, você não pode sair da vontade de Deus e ser uma cápsula. Ou seja, alguém é afetado, muitos são afetados. E depende da sua posição, onde você está na vida, para quantas pessoas são afetadas por isso. Então pergunte a si mesmo, você descreveria a sua vida? Uma vida de obediência, não que seja perfeita. Mas, se é desejo do seu coração obedecer a Deus, que você tente segui-lo, que você tente ouvi-lo, mas você não toma decisões sem falar com ele, simplesmente faça essa oração. Deus, fale ao meu coração. Me ajude a te ouvir, conhecer a verdade. Você acha que Deus vai responder? Sim, ele vai responder. Em outras palavras, se você está perdido, vai dizer: Deus vai responder isso? Sim, posso dizer o que ele dirá. Que você está vivendo em pecado, em desobediência e não posso abençoá-lo, porque você é um rebelde contra mim, e enquanto não receber meu filho Jesus Cristo, que morreu em uma cruz, pagou na íntegra a sua dívida de pecado até que você resolva a questão da salvação, deixe-me entrar na sua vida através do Espírito Santo, e então eu tenho uma vontade, um plano perfeito para a sua vida, até que você queira fazer isso, nada vai funcionar. É tão simples. Estou disposto a obedecer a Deus ou não? E eu acredito que Deus tem o melhor ou não?
Então, tem as consequências. Agora, suponha que você aprenda a esperar nele. Então, eis a melhor parte. Não vou te dar um versículo das Escrituras para cada um desses, porque não tenho tempo suficiente para citar todos eles. Mas então, o que podemos esperar quando esperamos pelo tempo de Deus? Em primeiro lugar, Deus vai expressar sua bondade para conosco. Eu penso que, se me permite, abra em Lamentações, depois de Jeremias, Isaías, Jeremias. Veja em Lamentações, no capítulo 3. Veja esse versículo. Eu vou te dar um versículo para cada um desses pontos aqui. A Escritura diz, versículo 25, de Lamentações 3: O Senhor é bom para aqueles que nele esperam, a pessoa que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ele disse: é bom esperar nele. Isso é o que Deus disse. Deus disse: quer saber minha atitude? Bom é ter esperança, porque eu tenho o melhor para você. Então, é claro, quando esperamos nele, ele responderá nossas orações. E Salmo 40 diz, no primeiro versículo até aqui, ouça o que ele diz, eu amo isso. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Sabe o que quer dizer? Humanamente falando, é isso. Ele ouviu. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, fora da bagunça que eu tinha feito, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e eu amo essa parte. E pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Por que não viver do jeito de Deus? Colocou um novo hino. Não levante sua mão, mas quem aqui precisa de um novo hino na sua vida nesta manhã? Você olha para ver onde está, o que está acontecendo em sua vida, as coisas que estão lá que não deveriam estar, as consequências que você está sofrendo. Quer um novo hino? Você quer que Deus ponha um novo hino em sua vida? Você quer que Ele mude tudo isso? Comprometa-se a ser obediente a Ele e observe-o trabalhar. Então, é claro, veremos o cumprimento da nossa fé quando obedecemos. Então, Isaías 49, veja por um momento, e versículo 23, veja essa promessa que ele nos dá aqui. Aqueles que confiam em mim não serão envergonhados. Alguém diz, suponha que eu cometa um erro. Todos cometemos erros. Mas ele diz que você não vai se vergonhar, sabe por quê? Mesmo em nossos erros, ele pega os nossos erros e transforma em bem para a nossa vida, de tal forma que tem que ser algo que ele faz. Então, ele nos capacitará a vencer as lutas da vida no Salmo 37. Todos nós passamos por lutas da vida. E assim, ele promete, quando esperamos por ele, que ele vai nos ajudar a passar por essas lutas. E se você está olhando no Salmo 37, veja, se você puder, no versículo 9 e depois no versículo 34. Ouça o que ele diz: pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor, eles herdarão a terra. Deus sempre abençoará. O versículo 34 deste mesmo capítulo diz: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdar a terra. Promessas após promessas na Bíblia, que se nós esperarmos por ele nos abençoará. E se você abrir em provavelmente você sabe isso de cor, no 4º capítulo, ouça o que ele diz. Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi, alegrai-vos. Seja o vosso espírito manso conhecido de todos os homens. O Senhor está perto. Não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo, andando na vontade de Deus, seguindo o seu plano. Há uma paz. Então você deve se perguntar, se você tiver que fazer uma escolha entre a paz genuína em seu coração entre você e Deus e a paz consigo mesmo, se você preferiria ter isso, ter aquilo, ter aquelas coisas, todas essas coisas. Há muitas pessoas que conseguiram tudo e são miseráveis. Provavelmente a maioria. A maioria que tem de tudo, você sabe por que elas são miseráveis? Em primeiro lugar, eles trabalharam tanto para conseguir tudo e agora que conseguiram estão com medo de perdê-lo, então você vai de um extremo ao outro. O que fazer com isso? Ou como lidar com isso?
Se você absolutamente ignorar o lugar de direito de Deus como soberano em sua vida, Senhor e Mestre da sua vida, Senhor e Mestre para o nosso próprio bem, em cada uma das situações. Ignorá-lo, há consequências que são inevitáveis. Se você confia nele e o obedece, você pode vê-lo agir em sua vida de maneiras que você nunca esperaria. Esse é quem ele é. Esse maravilhoso e amoroso Pai, que nos diz que agirá em nosso favor, se você esperar nele. E Pai, quão gratos nós estamos por esse simples versículo. O próprio pensamento de que Tu estás agindo em nosso favor pessoalmente, trabalhando em nossas vidas, é um pensamento incrível. Então eu oro para qualquer um aqui nesta manhã que nunca creu em Ti como seu Salvador. Ajude-os a enxergar a verdade. Estão vivendo fora da Sua vontade. Não tem como vencer, não tem como conquistar, não tem como sobreviver com alegria real em sua vida. E estás tão disposto a perdoar, tão disposto a limpar, a dar um novo começo, a colocar um novo hino no coração das pessoas. Eu oro, Pai, fale com cada um de nós. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.